Neste vídeo, vamos finalizar o nosso estudo sobre o Google File System. Uma das principais funções do Google File System é a replicação, onde as réplicas serão implantadas. O Google File System possui dois principais objetivos, que é maximizar a confiabilidade e a disponibilidade dos dados e maximizar a utilização da largura de banda. No caso do Google File System, onde as máquinas elas possuem hardware ordinário, comum, barato, não é suficiente distribuir as réplicas apenas entre máquinas na rede, pois isso apenas nos protegeria contra falhas nas máquinas ou nos discos, mas suponha um cenário infeliz onde as réplicas estejam armazenadas em nós dentro do mesmo rack. Imagine se aquele rack falhar como um todo. O sistema ficaria então impossibilitado de fornecer aquele dado, os dados armazenados naquele rack. Desse modo, o Google File System ele distribui as réplicas entre hacks no sistema. Desse modo, as réplicas de um chunk ela irá sobreviver e permanecer disponível mesmo se um hack inteiro seja tenha falhado ou se tornar offline, pois então um outro hack que possui aquele dado poderá fornecê-lo. No caso de tráfego de leitura, ele pode utilizar a largura de banda agregada. Por exemplo, ele pode começar a ler dados de vários hacks ao mesmo tempo e então tornar mais eficiente o processo de leitura. Por outro lado, o fato de réplicas estarem distribuídas, replicadas em hacks distintos, implica em que operações de writes têm que alcançar múltiplos hacks, o que torna então o processo mais custoso em termos de tráfego. No Google File System existe ainda o processo de criação, re-replicação e rebalanceamento das réplicas. E alguns fatores eles devem ser considerados quando forem criar novas réplicas. O Google File System ele tende a colocar novas réplicas em servidores com a capacidade, a utilização abaixo da sua capacidade. Dessa forma, suponhamos um servidor que ele está com a sua utilização do espaço de disco abaixo da sua capacidade e abaixo da média do sistema, isso vai fazer com que ao longo do tempo vai distribuir igualmente a utilização do disco entre os servidores. Além disso, ele vai tender a distribuir as réplicas de um chunk entre hacks, como nós vimos anteriormente. O master ele vai fazer o processo de re-replicação de um chunk assim que as réplicas disponíveis ela se tornar abaixo aquém da meta específica. Como por exemplo, suponhamos um cenário em que o cliente determinou que o fator de replicação da réplica é 3, ou seja, aquele chunk deve estar presente em 3 máquinas distintas. Por exemplo, por algum motivo, o master detectou que só há apenas uma réplica daquele chunk. Então, o master terá que fazer o processo de re-replicação. Isso ocorrerá quando o chunk server ele se tornar indisponível, quando o chunk server reportar ao master que a sua réplica se corrompeu, quando um dos discos se ficar inabilitado por conta de erros, ou quando a meta de replicação aumentar. Exemplo, inicialmente para aquele chunk a meta era 3-way replicação e ele foi aumentado para 10. E como nós podemos priorizar a re-replicação? O Google File System ele é bastante inteligente quanto a essa pergunta, pois ele vai priorizar a re-replicação de réplicas, de chunks, justamente que estejam abaixo da sua meta de replicação. Exemplo, nós temos um chunk cuja meta é 3, mas só há 2 réplicas, porém há um outro chunk que a meta é 5 e só há uma réplica. Então o Google File System ele vai priorizar a re-replicação daquele chunk que
a meta é 5 e só há uma única réplica. Além disso, o Google File System vai priorizar a re-replicação do chunk que está bloqueando o progresso de um cliente. Além disso, o master ele vai rebalancear as réplicas periodicamente, com o objetivo de balanceamento de carga e uma melhor utilização do espaço em disco. O master também ele deve escolher qual dentre as réplicas existentes ele vai remover se for o caso, como por exemplo, o fator de replicação era 10 e foi diminuído para 5. E o Google File System justamente vai utilizar aquelas máquinas, vai escolher aquelas máquinas cujo espaço livre está abaixo da média, para justamente equalizar, distribuir igualmente o uso do espaço em disco. O Google File System, uma vez que as réplicas elas existem, elas podem se tornar desatualizadas. Então deve haver um mecanismo de detecção de réplicas defasadas, desatualizadas. E no caso do Google File System, as réplicas dos chunks elas podem se tornar defasadas, desatualizadas, se um servidor ele perder justamente modificações. E o master, para esse fim de detecção, ele vai manter um número de versão do chunk para justamente distinguir entre réplicas atualizadas e réplicas defasadas. Quando o master ele conceder um novo lease, uma nova concessão de um chunk, ele justamente vai aumentar aquele número de versão e informar a todas as réplicas atualizadas. E o master vai conseguir, dessa forma, detectar que uma réplica está desatualizada quando aquele servidor chunk ele reiniciar, pois o chunk server ele vai reportar o seu conjunto de chunks e os seus números de versão. Dessa forma, suponha que o master ele incrementou para 10 o número de versão de um determinado chunk e um chunk server, ao reiniciar ou no Heartbeat, ele informou um número de versão 9. Então, claramente, aquele nó ele possui um dado defasado. O master ele vai remover réplicas defasadas por meio de um mecanismo de garbage collection. Em termos de tolerância a falhas, o Google File System ele é projetado para uma recuperação extremamente rápida. Os autores no paper eles justamente argumentam que a implementação pode restaurar o seu estado e iniciar em apenas segundos, o que é muito positivo. Além disso, o fator de replicação padrão é 3, porém esse fator pode ser aumentado ou diminuído conforme as necessidades do cliente. Além disso, há também a replicação do master, que justamente o log de operação e checkpoints eles vão ser replicados em múltiplas máquinas. Dessa forma, caso o master ele falhe, um outro nó pode assumir a liderança e continuar a operação do sistema. E uma mutação ela é considerada comitada apenas que o registro do log tenha sido escrito no disco localmente e nas demais réplicas. E além disso, há um mecanismo de integridade de dados. Os chunk servers eles vão utilizar checksum para detectar corrupção. Checksum é um dos recursos principalmente utilizados em protocolos de comunicação em rede. E um chunk ele vai ser partido em blocos de 64 kilobytes e cada bloco de 64 kilobytes ele vai ter um checksum de 32 bits. Podemos entender um checksum basicamente como uma função hash que vai ser aplicada sobre aquele conjunto de dados e que pode ser comparada o dado original com o dado que nós queremos verificar a igualdade. Caso haja uma diferença, aquele dado foi corrompido. Concluindo, o Google File System ele foi projetado para suportar operações de larga escala de processamento, principalmente em hardware commodity, hardwares ordinários, de configurações comuns. E uma vez que esse hardware ele é commodity, certamente ele vai falhar. Então, para esse fim,
o Google File System ele provê mecanismos de tolerância a falhas. Dentre eles, podemos elencar principalmente a replicação dos dados, dos chunks, e também mecanismos de recuperação automática e extremamente rápida. O Google File System ele possui uma arquitetura justamente simples e com master centralizado. Porém, o master ele é implementado, projetado de forma bastante interessante e inteligente para justamente não se tornar um gargalo do sistema. Lembrando que a comunicação com o master e o cliente ocorre basicamente para obter informações de quais chunk servers um determinado chunk está alocado. Deixo então esses recursos para sua análise e maior esclarecimento quanto ao assunto. Especificamente, sinalizo, reforço o último vídeo que ilustra justamente o funcionamento do data center do Google, onde nós podemos ver uma discussão sobre as inúmeras falhas que eles enfrentam quanto aos hardware commodity e também algumas questões bastante interessantes quanto ao resfriamento do data center do Google. Muito obrigado.